Cara, como é que surgiu a primeira cadeira de barbeiro? E como é que ela evoluiu ao longo do tempo? Fica aí que é sobre isso o vídeo de hoje. Então, meu amigo, eu estava pesquisando para fazer um vídeo aqui sobre a história da barbearia, quando surgiu essa função, esse trabalho de barbeiro na antiguidade. E aí, no meio dessa pesquisa, eu acabei caindo numa história da invenção da cadeira de barbeiro. E é uma história assim que eu achei muito bacana e bem curiosa, porque de 1860 para cá, ela mudou muito pouco. Ela continua sendo a mesma cadeira desde a época em que ela foi inventada. E aí eu resolvi fazer esse vídeo só sobre a cadeira, porque depois que você entra na barbearia, a primeira coisa, a mais importante depois do barbeiro, é a cadeira onde você vai sentar. Bom, mas para começar, o que a gente está chamando aqui de cadeira de barbeiro? É uma cadeira que tem altura ajustável, ela é reclinável e pode girar 360 graus, tudo para facilitar o trabalho do barbeiro. Mas como é que surgiu então esse padrão, esse modelo aí que a gente conhece até hoje? A função de barbeiro é muito mais antiga, ela remonta aí da antiguidade, ela mudou também com o tempo e vai ter um vídeo aqui no canal só para falar sobre isso e sobre a história das barbearias. Mas a cadeira é relativamente nova, ela surgiu ali no final do século XIX e quem inventou foi esse cara aqui, Ernest Kochen. O Kochen nasceu na Alemanha. Mas logo cedo, ele era novo ainda, a família inteira se mudou para os Estados Unidos, para São Luís. Ele foi criança para São Luís com o pai, com a mãe, e lá, muito rápido, o pai acabou morrendo. E ele teve que deixar a escola e arrumar algum emprego, algum trabalho para continuar dando sustento para a família e tudo mais. Isso era por volta de 1860 e estava assim, bombando na época, uma caneca, que era uma caneca de barbear. Era uma caneca que tinha uma divisão para você colocar água quente, a espuma, tinha uns modelos também que tinha até um suporte para você deixar o pincel. E o Kochen tinha uma veia artística, ele resolveu comprar canecas que vinham da China e pintar à mão cada uma delas. É um tipo de caneca que você vê que ela é super decorada, ela tem um tema ou local ou sobre barbearia, né? Enfim, e o Kochen fazia isso. E foi aí que começou esse relacionamento mais próximo dele com o universo de barbearia, com a função de um barbeiro. Ele estava sempre de olho no que era uma necessidade de um barbeiro, de uma barbearia, para correr atrás e inventar alguma coisa para vender. E foi ali que ele percebeu que precisava de uma cadeira para o cara sentar e facilitar o trabalho do barbeiro. Porque o barbeiro fica em pé o tempo inteiro, ele tinha que se movimentar o tempo inteiro em volta da cadeira, porque ele vai aparar a barba, vai cortar o cabelo, a nuca. A ideia do Kochen foi fazer uma cadeira, primeiro, com assento bem mais alto que o normal, sim, o cara podia sentar numa altura em que o barbeiro de pé ia conseguir fazer o corte, ia parar a barba sem precisar ficar se curvando o tempo inteiro. E que também girasse 360 graus. Aí o barbeiro não precisa ficar andando, o barbeiro pode ficar na mesma posição e girando o cliente dele, né, com um espelho ali na frente. Ele podia fazer o trabalho dele de um jeito muito mais fácil, muito mais confortável. A primeira cadeira que ele inventou era muito parecida com essa daqui, ó. Essa daqui é de 1880 e se você for prestar atenção, não tem quase nada diferente de uma cadeira de hoje. Sucesso, cara, foi assim, bizarro. Logo ele virou o principal fornecedor de cadeiras para as barbearias e o negócio não parou ali. Ele sempre vinha com o registro de uma patente para alguma melhoria na cadeira. A próxima invenção dele foi a alavanca que você tem do lado da cadeira, para quando você descer, a cadeira reclinar. Outra evolução também foi um pistão hidráulico que o barbeiro com o pé podia levantar a altura da cadeira ou baixar a cadeira. Junto com a possibilidade de reclinar a cadeira, isso facilitou absurdamente o trabalho dos barbeiros. Óbvio que na época começaram a surgir outras marcas também, correndo atrás de todo esse filão que ele criou, criando patentes também para algumas melhoriazinhas aqui e ali, mas a base da cadeira de barbeiro já estava criada e aquilo ali ia se manter até hoje. Tanto que você encontra até hoje cadeira com o nome Kochen gravado ali no encosto para o pé. Você encontra várias cadeiras dele em lojas de antiguidade, online também. Tem todo um mercado em volta disso. E aí, olha que curioso que eu descobri. O Kochen morreu em 1909, aos 55 anos.
morreu de repente. No bloquinho que saiu no jornal falando da morte dele, conta que ele acordou como um dia qualquer, enfim, tomou café da manhã, de repente teve um problema, acho que no coração, e morreu. E logo depois, o filho dele, Walter, mexendo nas coisas do pai, viu lá entre as ideias de novas patentes dele um rascunho de uma ideia para um motor movido a gasolina. Se ele não tivesse morrido, provavelmente ele seria um concorrente do Ford, que também na mesma época estava inventando um motor a gasolina. É capaz que hoje a gente tivesse carro Ford, Chevrolet e Cochrane. E aí o negócio continuou super bem até 1950, que foi quando surgiu um concorrente que chamava Takara Corp, que criou uma cadeira mais barata e dominou o mercado. E aí a Takara cresceu pra caramba, e em 69, 70 eles compraram a Cochrane, comprou inclusive o direito de uso de nome, de marca, de tudo, continuaram fabricando cadeiras Cochrane, só que agora era de outra empresa, e assim, outras marcas surgiram e o negócio foi evoluindo até chegar no que tem hoje, várias marcas, grandes marcas de cadeira para barbeiros, mas assim, a origem de tudo tá aí. Pelo menos essa é a origem de tudo que eu descobri numa pesquisa, no meio de uma pesquisa sobre história de barbearia. Então, se você sabe qualquer coisa a mais aí dessa história, quer corrigir alguma coisa que eu possa ter falado errado aqui, que eu pesquisei, cara, manda aí no comentário, vamos trocar uma ideia. Pô, cara, uma coisa que eu queria muito ter guardado era a cadeira de barbeiro do meu avô. Meu avô foi barbeiro desde os anos 40 e eu lembro de eu pequenininho, subindo numa cadeira dele e tal, e era uma cadeira que eu achava lindona, assim. Depois que ele morreu, a barbearia, né, se desfez e, pô, se tivesse a cadeira hoje ainda, estava pensando nela quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo. Mas é isso aí, meus amigos. Mais um videozinho aqui pro canal, e esse daqui surgiu de repente no meio de uma pesquisa para outro, mas se você tiver qualquer sugestão para vídeo novo aqui, ó, manda no comentário, isso aqui é nosso, vamos trocar uma ideia aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí para se inscrever e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até!